Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem hoje para a nossa meditação, no nosso devocional de hoje. A passagem está em Mateus, capítulo 19, do versículo 16. Eu vou ler até o 20, depois nós damos sequência na leitura. Diz assim: Eis que aproximando-se dele um mancebo, ou um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha, eu quero mostrar aqui, eu contar rapidamente a história de um rapaz que era muito religioso. E dentro do seu conceito religioso, ele se achava impecável, ele se achava perfeito para a salvação. É muito interessante porque existem perguntas em relação a essa questão que são variadas. Eu queria levar você a pensar e meditar comigo nelas. Muitas das pessoas perguntavam a Jesus sobre o reino de Deus. No livro de Mateus, essa expressão reino de Deus, ela é sempre escrita como o reino dos céus. Mas esse mancebo, esse rapaz, ele fez uma pergunta diferente para Jesus. Ele diz assim: que bem farei para herdar a vida eterna? Ele não está falando do reino de Deus e nem do reino dos céus. Ele está falando da vida eterna. Eu gostaria de trazer essa expressão aqui e até fazer uma análise dessa expressão. Por quê? Muitas pessoas confundem reino de Deus com vida eterna. Muitas pessoas confundem o que o Mateus diz, reino dos céus, com a vida eterna. Esse rapaz, basicamente, ele fazia parte do reino de Deus. Ele poderia facilmente ter se ingressado na igreja e ter sido membro da igreja. E sendo um membro da igreja, participando de cultos, ele estaria fazendo parte do reino de Deus ou do reino que veio dos céus. Só porque a pergunta dele, ela vai mais além. Ele pergunta assim: o que bem farei para herdar a vida eterna? Eu quero dizer para você que o reino de Deus ele está presente no meio de nós. João Batista falou isso. João Batista falou assim: olha, o reino de Deus está no meio de vocês, já está no meio de vós. Quando Jesus desceu do céu e se fez homem na terra, ele se torna o rei. E, de certa forma, o próprio Pilatos, ele testificou isso. Parecia que era uma zombaria, mas, na verdade, Pilatos estava admitindo que Jesus era o rei. E se ele já era rei naquele momento em que ele estava na terra, o reino também já estava presente. E como Jesus começou a organizar o seu reino? Ele começou a organizar o seu reino reunindo os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos. E depois ele tinha uma comitiva, quando ele foi, por exemplo, assunto aos céus, ele já tinha cerca de 500 pessoas que o viram depois de ressuscitado. E um número de pessoas, uma grande multidão estava no Monte das Oliveiras, observando a sua assunção, o momento que ele subiu para os céus. Então, quando Jesus ele estabelece a igreja, ele estabelece na terra o seu reino. Eu quero dizer para vocês, aquele rapaz ele chega em Jesus e pergunta assim: que bem farei para herdar a vida eterna? Esse é um assunto. Não é o bem que nós fazemos que nos dá direito à salvação. Não é o bem que nós fazemos que nos conduz à vida eterna. Mas é a obra que Cristo faria pouco à frente, na crucificação, quando ele morreu crucificado, é que nos daria o direito realmente à vida eterna e à salvação. Aquele rapaz, Jesus pega e simplesmente fala para ele assim: olha, você guarda os mandamentos. O primeiro passo para entrar na vida eterna é guardar os mandamentos. O primeiro passo para dar a vida eterna, para entrar na vida eterna, é fazer parte do reino de Deus. E ele disse: quais mandamentos? Jesus faz uma lista de mandamentos, certo? Ele não fala os 10 mandamentos, ele fala os mandamentos que são ligados a questões morais, não a cerimoniais.
E aquela professora, eu guardo isso desde a minha mocidade, desde a minha infância eu guardo esses mandamentos. Aí já ainda falta uma coisa para você. E o que falta? Abre mão de tudo que você tem, vem e me segue. Aquilo foi uma tarefa que Jesus passou, aquilo é muito difícil, porque guardar os mandamentos ele não achava difícil, porque guardar os mandamentos não interferia em muitas das suas decisões e das suas escolhas, porque apesar de não ser fácil observar bem os mandamentos, mas ele fazia isso com tranquilidade. Mas Jesus lança para ele uma proposta maior. Ele lança para ele uma proposta muito maior do que ser um religioso, do que ter uma religião, do que fazer parte de um grupo religioso. Jesus trazia para ele a ideia que ele precisava abrir mão de coisas que ele achava tão importantes, que às vezes nem eram pecado, mas ele precisava desprender delas para ser um seguidor de Jesus. Eu quero, nessa manhã, dizer a você que às vezes nós somos bons religiosos, mas nós não somos as pessoas prontas para a vida eterna ainda. Na verdade, esse período que nós passamos como igreja, passamos aqui aprendendo o reino de Deus, nós estamos nos preparando para a vida eterna. Nós estamos preparando a nossa vida para nós herdarmos a vida eterna. Existem, às vezes, as interpretações que se tornam perigosas até, porque nós queremos atribuir a expressão reino dos céus, o reino de Deus, à já consumação da obra, isso traduzindo como vida eterna. E eu quero dizer para você que geralmente essa tradução, essa expressão não é feita para isso. No versículo 14 e 15 do mesmo capítulo, fala assim, ó, Jesus, porém, disse assim, deixai vir a meus pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha bem, Jesus não diz que dos tais é a vida eterna, diz que é o reino dos céus. Jesus tem o maior prazer e ele deseja que todas as crianças sejam trazidas para conhecer a sua palavra. Isso não quer dizer que todas as crianças do mundo já estão salvas ou já têm a vida eterna. A Bíblia diz que todas as crianças devem ser evangelizadas e de forma nenhuma essas crianças devem ser bloqueadas de chegar ao conhecimento da palavra, de fazer parte da igreja e de ser doutrinada e disciplinada dentro de uma igreja para aprender realmente os mandamentos de Deus e aprender a ter comunhão com Deus no seu dia a dia. Às vezes nós fazemos confusão dos textos, porque nós olhamos em tempos diferentes. Eu quero dizer para você uma coisa. Aquele rapaz é um exemplo de cristão para os dias atuais. Ele guardava os mandamentos. Lógico que os mandamentos mencionados são os mandamentos do Decálogo. Hoje os mandamentos são os mandamentos do Novo Testamento, inclusive o Decálogo nunca foi abolido, porque questões morais nunca vão ser abolidas. Mas eu quero te falar uma coisa. Ser religioso apenas não garante a vida eterna. Fazer parte de uma igreja não dá certeza de vida eterna. O que nos dá garantia é quando nós conseguimos realmente seguir a Jesus. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. Eu quero te falar uma coisa. Se você faz parte de uma igreja, se você é parte de uma igreja, meus parabéns a você por esse primeiro passo que você deu. Mas eu quero te lembrar que o mancebo de qualidade também tinha dado esse passo. E, no entanto, ele ainda não estava apto para a vida eterna. Irmãos, não adianta ser parte de uma igreja a vida inteira e não entrar na vida eterna. Não adianta ser pregador, ser cantor, fazer todas essas coisas e não entrar na vida eterna. Porque o segredo e o resultado de todo esse trabalho nosso, toda essa nossa busca é a vida eterna. Senão nada disso tem sentido. Algumas pessoas estão querendo um reino aqui. Algumas pessoas estão estabelecendo um reino aqui. Enquanto a pergunta do mancebo, embora ele não estivesse pronto, foi muito pertinente. Ele disse, o que farei para herdar a vida eterna? Eu quero te falar uma coisa. Tire seus olhos disso aqui. Deixe de querer conquistar esse mundo. Deixe de querer conquistar tudo aqui na terra, porque tudo isso é temporal, tudo isso vai passar. Procure hoje preocupar com a tua vida espiritual, com a tua comunhão com Deus, porque é isso que importa. Porque nós estamos lutando e correndo atrás de um bem muito maior do que uma religião aqui. Nós estamos buscando correndo atrás da vida eterna. E essa nós só vamos dispensar, desfrutar dela depois que nós formos arrebatados ou que nós passarmos pela experiência da morte, certo? Então se prepara para a vida eterna, preocupe-se com isso, porque isso é o mais importante para nós. Pense nisso hoje. Não basta ser um religioso, é preciso realmente seguir a Jesus. Que Deus abençoe você nesse dia.